Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o desenvolvimento da personalidade. Vamos falar agora sobre Freud e no vídeo seguinte nós vamos falar sobre Erikson. Então, nós trazemos esses dois autores, né, que se diferenciam, apesar de serem psicanalistas. Freud trabalha mais os conflitos do id e o seu desenvolvimento, e o Erikson trabalha mais a questão do ego, de como o ego vai lidando com as exigências do meio, certo? Mas, então vamos começando com Freud, Freud é ele é psicanalista, se ele é psicanalista é uma coisa complicada, porque ele na verdade é o pai da psicanálise, certo? Ele começa a estudar a questão, como vocês veem aí, tem todo o histórico no trabalho de vocês, no caderno de vocês, que a gente providenciou, preparou, e ali está escrito justamente toda essa história do Freud, com a questão da psicanálise, que começa com a investigação sobre, através da hipnose, com Breuer, e depois ele vai se distanciando desse estudioso, tendo em vista que ele acredita que através da psicanálise as pessoas não ouviam o que diziam, e que criava também uma dependência do cliente com o terapeuta. Então, ele vê também que as pessoas, ao saírem da hipnose, elas não lembravam do que falavam, não se ouviam, então, portanto, não se lembravam. E ficavam na dependência do terapeuta devolver para elas o que elas haviam dito. E ele, então, começa a desenvolver a psicanálise, que é a pessoa consciente, falando. Ele percebeu também que nas hipnoses as pessoas traziam aspectos de sua infância e todos muito ligados à questão da sexualidade. E daí começa todo o estudo dele sobre esse inconsciente, ou seja, aquilo que não vinha à consciência, e essa questão da sexualidade. Daí que ele vai estudando e vai trabalhando nessa questão do desenvolvimento da sexualidade, muito baseado naquilo que os pacientes não se lembravam, correto? Então, isso falando bem rapidamente, porque está tudo escrito, é só vocês depois irem lendo e o vídeo, no caso, vai auxiliando. Então, nós vamos começar falando das instâncias da personalidade, que são os 3 processos, que determinam o psiquismo, que é o consciente, o inconsciente e o pré-consciente. Muito bem. Tem um desenhozinho que às vezes eu gosto de, vou até desenhá-los agora aqui para vocês, que é o do iceberg. Digamos assim. Vamos imaginar, olha aqui, um triângulo, um gelo. Iceberg é um gelo, aquele gelo que fica flutuando no mar. Então, essa parte aqui que aparece para Freud seria para Freud, os psicanalistas de forma geral, aqui é o inconsciente. Esse aqui é o consciente. Essa parte sob o mar, essa linha aqui, seria o inconsciente. E essa ondinha aqui seria o quê? O pré-consciente, que consegue vir à consciência de uma forma mais fácil do que este inconsciente aqui. Então, vocês vejam que a nossa personalidade, ela tem uma parte muito maior, que é denominada de inconsciente. E é o que vai mais determinar a nosso comportamento do que o consciente, ou seja, daquilo que nós temos consciência. Então, esses 3 processos são esses. Então, o inconsciente, aquilo que é formado durante a nossa vida e que não temos conhecimento dele, que fica no nosso inconsciente, ou seja, naquilo que nós não acessamos facilmente. Esse inconsciente é um processo que, como está a palavra mesmo, nós não temos consciência, ou seja, são aquelas coisas que vão trazendo ansiedade e que nesse processo nós vamos retirando da nossa consciência, certo? O consciente não, é tudo aquilo que nós temos consciência, aquilo que nós nos lembramos facilmente. E o pré-consciente é aquilo que precisamos de um pouco de esforço, mas que também conseguimos, com esse esforço, lembrar. Esse inconsciente também tem uma analogia que eu gosto muito de fazer, é como se fosse uma casa em que nós temos um teto não de concreto, mas daquelas madeirinhas, e que a emenda delas
devido àquilo tudo que nós vamos colocando em cima da casa, vai soltando uma poeirinha. O que eu quero dizer com isso? Né? Então, o que seria essa coisa que nós guardamos no teto da casa, no sótão da casa? Seria o inconsciente. Por que eu falo da poeirinha? É porque o inconsciente, ele não fica guardado lá quietinho, ele se manifesta. Né? Nós vamos ver mais na frente como é que ele se manifesta. Mas, de qualquer forma, ele atravessa a todo instante a nossa vida, né? E vai determinando, muitas vezes, momentos na vida da gente que nós não entendemos por que aquilo está acontecendo. Uma dor de cabeça, por exemplo, não quer dizer que todas as dores de cabeça sejam inconscientes, não é isso que eu estou falando. Mas às vezes uma dor de cabeça, ela não tem um fundo físico, ela tem um fundo emocional, psíquico, certo? E que muitas vezes nos atrapalha, por exemplo, quando estamos prestes a fazer uma prova, a ansiedade, o medo de não nos sairmos muito bem. Então lá vem a dor de cabeça. Entendem? É nesse sentido, não quer dizer que todas as dores de cabeça sejam fundo psíquico, mas eu quero dizer que o inconsciente ele não fica parado lá, ele vem de forma como essa poeirinha, né, nos incomodando, nos atrapalhando, a ponto de até precisarmos buscar uma terapia para podermos resolver quais são os conflitos que nós estamos passando e que não temos consciência deles. Então, essa analogia da pirâmide, como eu coloquei, do iceberg, ela é muito ilustrativa porque ela vai mostrar que nós somos determinados muitas vezes no nosso comportamento por esse inconsciente, que é muito maior, do que pelo consciente, que é bem pequenininho, tá certo? Outro assunto que nós trazemos no texto é a respeito das estruturas da personalidade, né? Os sistemas, o id, o ego e o superego. Né? Esses sistemas são muito importantes para Freud, porque o id seria a base de tudo. Né? Nós nascemos id, ou seja, nós somos instintivos. Aí coloco até no texto, ele é inato, ele é infantil, ele é impossível. Né? Então a criança, quando ela quer, ela está com fome, ela chora, ela berra, de forma a ser satisfeita. Né? Então, quer dizer, aquela coisa bem instintiva. Eu quero, eu vou e pego, é meu. Certo? Então, esse comportamento é id. Nós nascemos id. Nós nascemos buscando sempre o prazer imediato. Né? Aquela coisa que nos alivia rapidamente. Então, como Freud, para ele o id é importante, então o id ele vai chegar um momento em que vai entrar em contato com a realidade. Então, cabe aos pais trazerem inicialmente essa realidade. Então, o pode ou não pode, adiando a satisfação do id. Então, ele é o que traz a questão, ele é orientado, o ego é orientado para a realidade. Então, por exemplo, os pais dizem, não pode comer agora o bombom porque você vai comer. Então, você vai ensinando a criança, né, essa realidade vai ensinando a criança a adiar, né, essa satisfação imediata, instintiva, assim, inata do id, né, essa coisa impulsiva do id. A questão da realidade ela vai entrando mais ou menos por volta de um ano e meio, né? Esse ego vai trazendo esse senso de realidade para a criança e vai delimitando, adiando o prazer do id que antes tinha que ser satisfeito de forma imediata. Mas por volta dos 3 anos de idade, que depois nós vamos ver o que acontece nesses 3 anos de idade, né? Então vai chegando a questão do superego, que é justamente, não mais só a questão da parte racional, mas também as restrições culturais. Né? Então tem aquelas colocações para a criança, né? Então menino não chora, a menina senta de perninha fechada, né? Então são essas restrições culturais, tipo esse brinquedo é do colega, né? Então a questão, mas as restrições sociais, culturais, certo? Vão entrando com mais força, delimitando esse id, né? Primeiro, o senso da realidade, das questões das restrições, orientado para a realidade, né? O mundo exterior, que é a questão do ego, e mais tarde a questão do superego, que vem com as restrições culturais, que, como eu falei, nós vamos ver na questão do desenvolvimento da personalidade, nas idades, o que vai acontecer por volta dos 3 anos de idade. Pronto. Aí o que acontece?
lembre-se a questão do id, que eu falei desculpa, a questão do inconsciente, muito bem. Como o indivíduo vai lidando, né, essa ansiedade causada por algumas situações, certo? Esse inconsciente, ele vai se formando, ele não fica paradinho lá, né? E ele vem em forma dos mecanismos de defesa, né? Então eu coloco até aqui que as formas como o ego busca reduzir as ansiedades geradas pelos conflitos, né, entre esses sistemas, né? O inconsciente, o consciente e o pré-consciente. Então o que acontece? Vai acontecer, né, o id, o ego, o superego, desculpe, vão acontecer então os mecanismos de defesa, certo? Então a repressão, né, são alguns que eu vou trazendo aqui: a repressão, a negação, formação reativa, projeção, racionalização, deslocamento, negação, já foi falado, né? Sublimação. Então são os mecanismos de defesa que vocês vão lendo e vão vendo como eles vão acontecendo. É muito importante entender que esses mecanismos de defesa nós estamos lendo como se estivéssemos lendo como um terapeuta. Mas as pessoas, elas não têm consciência de que estão utilizando, nós não temos consciência de que estamos utilizando esses mecanismos de defesa. Isso é bom que fique muito claro, certo? Então a negação, ela não é uma mentira. Você negar que alguma coisa aconteceu não é diferente de mentir. A mentira, ela é consciente, eu vou esconder para me defender. Não, aqui é porque tem toda uma história para que a negação ocorra. Por exemplo, se a criança ela é muito cobrada, está sempre fazendo certo, né? Ela pode adquirir esse mecanismo de negação, ou seja, não admitir em si próprio erros, né? Então, nenhum mecanismo desse, nenhum processo desse que nós estamos vendo aqui, ele aparece de repente. Ele é todo uma consequência da história de vida de cada indivíduo. Isso tem que ficar muito claro. Então, todos esses mecanismos que nós falamos aqui são mecanismos inconscientes. Então, quando você projeta no outro sentimentos que você não admite em você mesmo, é porque a vida toda, digamos, você ouviu a vida toda que ter raiva é uma coisa feia, papai do céu não gosta, por exemplo. É um exemplo, tudo que eu estou falando aqui são exemplos. Então, o que acontece? A pessoa vai e projeta no outro. Não, eu não tenho raiva do outro, é o outro que tem raiva de mim. Como eu volto a assistir, todos esses mecanismos de defesa, eles são inconscientes. O indivíduo não sabe o que utiliza. Todos nós utilizamos alguns desses mecanismos. O problema entre a doença e a sanidade é a intensidade com a qual nós utilizamos cada um desses mecanismos. Se eles são muito utilizados, eles vão nos restringir socialmente, emocionalmente, e isso vai acabar nos levando à ajuda de um profissional, certo? E as fases do desenvolvimento, então, a oral, a anal, a fálica, a latência genital. A oral se divide, que é quando estamos, né, a satisfação na boca, criança muito pequena, de 0 a 1 ano, meio, estourando 2 anos. Volto a dizer, essas idades, elas não são camisas de força, como em Piaget, elas são orientações, né? Porque se você está numa fase oral, lá na fase fálica, é sinal de que alguma coisa não foi bem resolvida lá na fase oral, tá certo? Mas elas não são camisas de força. Então, o oral passivo e o ativo, né? O passivo é antes do nascimento dos dentes. Nos dentes a criança, olha, eu tô aqui, viu? A mordida não é uma agressão simplesmente, é um estar no mundo, é um mostrar-se, eu estou aqui, eu existo, eu não sou só aquela coisinha que recebe, eu também ajo no mundo, certo? A fase anal, que é o retentivo e o expulsivo, essa fase é muito esperada pelos pais, a questão de quando a criança vai controlar o xixi, o cocô, os esfínteres, né? Então essa fase também é muito importante nesse desenvolvimento da personalidade, a forma como os pais agem, né? Porque estão tão ansiosos que a criança controle que às vezes essa ansiedade atrapalha o desenvolvimento da personalidade da criança. Aí vem a fase fálica, que é de 3 a 5 anos, que é justamente a questão do superego que eu falei lá atrás, né? Então, nessa fase, é a questão da sexualidade. A criança vem com os porquês, a tentativa de conhecer por que menininho é diferente de menininha, por que aquela mulher está esperando o neném, e de onde vêm os bebês, né? E nós estamos sempre sendo pegos de calça curta, eu digo, né, para os meus alunos, que a gente está sempre achando que não vai ter as respostas, porque nós também fomos criados de uma forma em que essas respostas não vieram de forma fácil. Então a gente tende também a reproduzir isso nos filhos. Então é importante que os pais, né, eles tenham
já preparado esse conhecimento de forma simples, né, objetiva, sem enrolar demais, porque a criança também não vai acompanhar, mas que a criança veja em você alguém com quem ela pode falar sobre a questão da sexualidade, sem temer, sem ter medo ou sem sentir vergonha. Nós vamos ver isso depois em Erickson, certo? Mas por hora aqui vem a fase fálica. Então o que acontece na fase fálica? Tem um complexo de Édipo, ou Édipo ou Eletra. Já se convencionou chamar de Édipo, mas tem diferenças entre eles. Mas o que é basicamente? A criança se apaixona pelo genitor do sexo oposto, né? Isso é a primeira parte. Vendo que isso não é permitido, né? As tais restrições culturais do superego, vendo que isso não é permitido porque o papai é da mamãe ou a mamãe é do papai, né? Que seja, então ela começa a se identificar. Tá, nesse momento, antes dela se identificar, vem todo aquele complexo. O medo da menina de perder, aliás, o medo da menina perder, não, o medo do menino perder, porque a menina não tem o falos, o pênis, né? Por isso que é fase fálica, certo? Então, é como se a menina tivesse perdido, né, o pênis, né, o falos, e o menino tivesse o medo de perder, né? Tendo em vista essa inveja da menina do pênis e o medo do menino perder, inclusive os pais não ajudam muito, né? Tipo, se não fizer tal coisa eu vou cortar o seu pipi. Isso é triste, né? Esse é o tipo da conversa que só faz atrapalhar nessa fase. Então, mas de qualquer forma, essa inveja do pênis da menina e esse medo da castração no menino vai levá-los a uma identificação com o genitor do mesmo sexo. Então, o menino com o papai e a menina com a mamãe. Isso, a grosso modo, depois vocês vão estudando direitinho e vão acompanhando isso aí. Aí vem a fase da latência, que é aquela fase em que a criança entra na escola, aparentemente não há mais uma preocupação como na oral, na anal e na genital, né, no seu próprio corpo, mas as crianças então aí agora entrando na escola propriamente dita, porque mesmo que elas frequentem aí, ela já vai ter que produzir, né, então ela já tem que dar respostas, né, adequadas à escola, mas nessa fase a criança, a menina, vai se andar com as outras meninas, então ela vai se conhecer no igual, que também é diferente. E o menino vai andar com os meninos, que é o clube da Luzinha e do Bolinha, porque ele andando com os mesmos, com os outros meninos, ele vai ver as suas diferenças nos iguais também, né? Que somos iguais, mas também somos diferentes em termos da nossa sexualidade, do nosso corpo e tudo mais. E aí vem a fase genital, que é a fase da adolescência. Vocês vejam que não dá para estudar apenas a adolescência, assim como em Piaget. Aqui em Freud não dá para estudar só a adolescência, porque tem toda uma história anterior à adolescência. Então, na fase genital, então a criança já vai estar consciente da sua sexualidade, meninas e meninos, né? Vai procurar, então, um amor diferente do amor fraterno, pai, mãe, irmãos, família, né? Agora ela vai se relacionar com o outro rapaz, outra moça, já nessa fase da adolescência, né? E aí então vão haver as descobertas. É importante sinalizar aqui em Freud, para ele já não vai haver mais aquele amor incestuoso da fase fálica, né? A fase lá fálica, onde o menino gostava da mamãe e a menina do papai. E aí agora então ele vai procurar a satisfação no amor externo à família, certo? Um amor sexual também acompanhado da questão mais da sua sexualidade. E para Freud, vale salientar que em Freud a heterogenia, ou seja, procurar um parceiro do sexo oposto, seria a elaboração, digamos, normal para Freud, né, todo esse desenvolvimento da personalidade. Certo? Visto que na época de Freud, essa questão da homossexualidade não era uma questão ainda vista, né, gente? Assim, não dessa forma como nós vemos hoje. Então, é uma produção muito histórica, de um dado momento histórico. Então, é isso que eu tinha que falar para vocês. Até o próximo vídeo sobre o Erickson, tá certo? Qualquer dúvida, postem na plataforma. Tchau, tchau.